Boa tarde a todos e todas. É para mim uma imensa honra apresentar o nosso conferencista do módulo 3, esse evento internacional, que tem tido tanto sucesso, apresentar o conferencista solene do módulo, que é o professor e meu grande amigo, Luiz Motti, cuja obra é vastíssima, especialmente sobre temas ligados à Inquisição, ou sobre o próprio Tribunal da Inquisição. Se eu fosse aqui enumerar livros e artigos, eu daria uma outra conferência, retirando o precioso tempo do Luiz Motti, falando dele, melhor que ele mesmo fale sobre o tema que ele escolheu. Mas não posso deixar de dizer, no atacado, não no varejo, que o Luiz Motti é um momento de inflexão nos estudos luso-brasileiros sobre a Inquisição. Se nós compararmos a produção historiográfica que o Claude Stupinski apresentou ontem, que é uma bibliografia clássica, com os trabalhos do Luiz Motti e também da Laura de Melo Souza, mas Luiz Motti um pouco antes, os estudos passaram a buscar outros temas, que não o tema dos cristãos novos e do criptojudaísmo. Ou então, com Luiz Motti e outros grupos, como outras minorias, como os sodomitas, os feiticeiros, começaram a ser vasculhados no arquivo da Torre do Tombo. Eu vim um pouco depois, tenho o Luiz Motti como um mestre, mantínhamos na época uma ativa correspondência por escrito, porque não havia máquina nenhuma que nos fizesse comunicar um com o outro, era o velho correio, e estivemos juntos várias vezes em pesquisas na Torre do Tombo, assim como Laura, assim como Daniela. Nós tínhamos, sim, aquela confraria do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e Luiz Motti produziu, a partir de suas pesquisas, textos absolutamente seminares. Um que eu lembro absolutamente genial, que fez um sucesso extraordinário no evento dos 450 anos do surgimento da Inquisição, foi o Pagode Português, fazendo um estudo etno-histórico da comunidade, da minoria, na Lisboa do século XVII, e muitos outros textos, que são realmente referência para os historiadores, e a partir dali, outras minorias, outros casos, diversas pistas foram abertas para se pesquisar a Inquisição na amplitude que a documentação oferece para o historiador. Nós devemos, nós todos, pesquisadores da Inquisição, os brasileiros, muitíssimo ao Luiz Motti, que, além de abrir caminhos com o seu próprio trabalho, sempre foi de uma generosidade extraordinária na indicação de fontes, no esclarecimento de dúvidas minuciosas. Enfim, é um ícone para essa segunda geração, vamos chamá-lo assim, que já vai longe, de pesquisadores da Inquisição, dando mesmo a inflexão, dando mesmo uma inflexão no foco dos estudos, o que enriqueceu muito a historiografia luso-brasileira sobre a Inquisição, que nos foi muito facilitado também pela disponibilidade dos processos completos, coisa que a Inquisição espanhola, infelizmente, não pôde oferecer, salvo em raras exceções. Então, é com grande alegria e grande emoção que eu vou passar a palavra para me deliciar aqui, junto com vocês, com a palestra de Luiz Motti, na Sala do Tormento, tortura de sodomitas nos tribunais da Inquisição Portuguesa. Luiz, a palavra é vossa. Eu chamo Ronaldo de Ronaldo Magno, não é? Dada a grandiosidade do seu trabalho, da sua pessoa, da sua capacidade de escrever como poucos, né? Fico agradecido por terem escalado o Ronaldo para ser o meu apresentador, não é? Fico feliz de que esteja com a cara tão boa, não é?
Depois de tanto sofrimento, desejo que continue assim, tão bonitão, não é? Eu fazia com você, viu? Na sua idade. Pois bem, eu agradeço o convite, parabenizo o Ângelo, que está sendo o corifeu dessa empreitada. Quando foram 450 anos da instalação da Inquisição, em 1986, né, 1536, 450 anos, 1986, eu que levantei a lebre de que ia completar 450 anos. Eu que lembrei, um ano antes, e conversei com a Anita Novinsky, daí ela conversou com uma professora portuguesa, cujo nome eu não me lembro, me convidou para organizarmos os três, mas eu estava tão envolvido, não sei com o que, se era exame, tese de titular, o que foi, que eu falei, olha, não tenho condição, de modo que eu fico contente, não é, que esse 1821, esses 200 anos, não é, 2021, esteja sendo tão lembrado, não é, e de uma maneira tão catedrática, não é, aqui nesse Congresso Internacional. Eu vou falar, portanto, sobre um tema que eu nunca tinha pesquisado e é muito difícil de encontrar informações. Eu procurei toda na minha biblioteca, né, inclusive não só em Portugal, mas nas outras inquisições, sobre a questão do tormento. E essa é uma primeira coisa. A palavra tortura não aparece uma só vez em 500 processos de sodomitas. Na Inquisição espanhola, sim. Mas nos 500 processos que eu tenho digitados, e o Google, né, localizar, me permite um trabalho estatístico precioso e preciso, não encontrei a palavra tortura, não, nenhuma vez. Aliás, encontrei uma, que eu que falei, eu estava comentando, foi torturado, tal, mas os inquisidores não usavam. Parece que no último regimento aparece já a palavra tortura, né? E eu tenho até dúvida se, não me lembro agora, se o Blutot e o Moraes fizeram essa entrada da palavra tortura. Portanto, a palavra é tormento, que em espanhol usava-se tanto tormento quanto tortura, era comum desde nos processos inquisitoriais. Pois bem, então eu, a partir de uma amostra de 500 processos e dezenas de cadernos do Nefando que eu sistematizei, eu paguei para uma aluna mestranda na época, que transcreveu ipsis verbis os meus resumos longos de alguns processos, né? E a partir daí é que eu localizei mais 101 dos quase 500 sodomitas que foram processados, sentenciados, que sofreram tortura. Pois bem, então, só essa abertura, eu fiz questão de colocar, não é, esse ex-voto, não é, italiano de 1599, eu vou voltar a ele, que eu considero uma das melhores fotografias de como era a sala de tormento, ou a casa de tormento, não é? Na medida em que a maioria das gravuras de que nós dispomos foram produzidas, algumas já no século XVII, XVIII, mas sobretudo no XIX, em oposição à Igreja Católica, não é, na verdade. Foram gravuras, que eu vou dedicar a última parte do trabalho a isso, são fake news sobre a Inquisição, não é? Porque aí aparece, não é, um médico aí examinando, vendo a resistência do réu, o notário, né, quem está executando ali, puxando a roldana, não é, da polé. A roldana é aquele objeto lá em cima, aquela rodinha que a gente vê em poço de puxar água, né? Essa é uma roldana. E chamava esse suplício, esse tormento, tanto de roldana quanto de polé. O milagre que fez Nossa Senhora da Graça, não é? É uma cidade na Campânia, e tem outro final, que aparece duas mulheres sendo torturadas, né? E a representação é bastante em alguns aspectos, era certamente uma casa, não sei qual é essa Inquisição, se foi a de Roma, ou se foi de Palermo, de alguma outra cidade onde houve Inquisição na Itália. Ela
fiel em alguns elementos, em outros não. A maneira como ele está, as mãos estão amarradas, né? O braço foi pelas costas, né? Que se desconjuntaram e estão lá em cima. Não era apenas uma corda, um cordel, mas haviam correias e etc., como eu vou dizer mais adiante. Um resumo. Dentre os delitos sexuais perseguidos pela Inquisição Portuguesa, bigamia, solicitação e sodomia, a abominável e nefanda cópula anal, além de ser o mais torpe, sujo e desonesto pecado, era o único a ser tão severamente punido quanto as heresias, passível de sequestro, não em todos os casos, mas há sequestros em alguns dos processos, tortura e fogueira. Não implicava, contudo, a obrigatoriedade da abjuração de leve, suspeito na fé, o atestado definidor dos crimes contra a fé, o que descarta qualquer hipótese da sodomia ser considerada heresia pela casuística teológica e inquisitorial, nem abjuração de fé, nem de veemente. Sodomitas e fanchonos eram criminosos perseguidos pelos tribunais do rei, bispo e inquisição, além de serem alvo de cruel homofobia estrutural, bodes expiatórios sempre responsabilizado pelas calamidades supostamente declanchadas pela ira divina. O Carrasco, no seu livro sobre a Inquisição em Valência, ele se refere aos sodomitas como homossexuais também, de modo que não é nenhum equívoco, né, nem anacronismo utilizar um termo contemporâneo para descrever categorias do passado, com as suas adaptações, obviamente. Nessa conferência, analisamos aproximadamente 500 processos de sodomia. Desses, localizamos 101 sodomitas que foram efetivamente torturados, o que representa 20% dos processos. Reconstituímos, então, o perfil demográfico dessas vítimas, os cruéis procedimentos regimentais de que foram vítimas, suas reações na casa de tormentos e o desfecho do processo. Tortura, nunca mais. Próximo. Eu vou falar, então, portanto, a definição de tortura, tudo rapidamente. O tormento no Santo Ofício, as estatísticas, os procedimentos e as imagens falsas. Sodomia é crime de difficilis probationis, de difícil comprovação. Há vários processos que os inquisidores se referem a essa verdade, não é? O famoso processo do Verlaine e com o Rambaud, na Bélgica, para saber se eles mantiveram cópula sodomítica anal, se eram pederastas, foi feita uma análise anal neles, né? E, durante a ditadura, quando se expulsaram vários embaixadores por homossexualidade, se sugeriu também que houvesse análise proctológica, do proctologista, de modo que, sendo um crime de difficilis probationis, não é? Ao ver esse painel maravilhoso lá, aqui, do século XVII, de uma procissão, né? Esses três personagens, né? Os dois irmãos de alguma irmandade e o coroinha, não é? A partir do meu lugar de fala, não é, de gay, eu considero que esses três têm muita probabilidade de terem sido sodomitas, terem sido gays. Tem todos os instrumentos, as gadelhas, não é? Os dois rapazes olhando para o rapazinho, não é? As pernas, a posição das pernas, as roupas eram comuns nessa época barroca, não é? Mas, enfim, a presunção de que todo mundo é heterossexual é falsa. É a heteronormatividade, de modo que, sendo um crime de difícil provação, quem tiver prova em contrário, que mostre imediatamente ou que se cale para sempre. Próximo. Tortura, uma definição da Associação Médica Mundial, de 1975. Imposição deliberada, sistemática e desconsiderada de sofrimento físico ou mental por parte de uma ou mais pessoas, atuando por própria conta ou seguindo ordens de qualquer tipo de poder, com o fim de forçar uma outra pessoa a dar informações, denunciar, confessar, ou por outra razão qualquer.
é de 75, essa definição. Eu acho que foi aqui a mais sintética e que cobre perfeitamente, né, a nossa realidade inquisitorial. E em 48, eu sou de 46, portanto, tem 2 anos a menos que eu, 72 anos, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, embora continue a ser praticada não só clandestinamente, mas quase que oficiosamente em muitos países, né? Eu vou mostrar agora a próxima imagem. São 2 imagens do torturado mais famoso, né, da história, que é Jesus Cristo. Ele foi condenado por blasfêmia, né, portanto, um crime também do conhecimento do Santo Ofício, por um proto-tribunal inquisitorial, o Sinédrio, né, julgado por Caifás, Anás, que eram sacerdotes, sumos sacerdotes, né, e a tortura foi espancado, ele foi açoitado, foi chutado, teve a coroa de espinhos, teve que carregar a cruz e foi crucificado finalmente. Há algumas santas, inclusive material na Inquisição, que tiveram visões dizendo quantas chicotadas foram, tem tudo isso contabilizado. Próxima, Daniela. Foi proibido pela Inquisição, porque achava que era demais, né? Mas tem lá, eu vi manuscritos sobre essas revelações, né? A Santa Brígida e outras santas. O suplício de escravos, né, em todo o universo onde existiu escravaria, né, era comum e frequente. Em alguns lugares havia legislação específica. À direita tem um sapateiro dando palmatoadas, né, com a palmatória no negro, e aqui eu vou mostrar uma palmatória, vejam, em Jacarandá, que eu comprei no antiquário, belíssima, torneada, não é? Ela tem 2 palmos, mais ou menos. Não sei se foi usada em casa para bater nos filhos, na escola, não é? Eu cheguei a ver uma escola em Sergipe, onde ainda, visitando lá, que tinha, ou se foi usada em escravos, né? Pois bem, eu tenho aqui na minha casa um outro objeto de suplício, não é? Que foi um frade dominicano que me presenteou. É um chicotinho feito com provavelmente de cânhamo ou de alguma outra fibra, né, com nós, que era para as freiras ou os frades ou os devotos, os cristãos mais devotos, se autoflagelarem, não é? Então era uma prática comum, assim como o uso do silício, não é? Portanto, existe até hoje no convento da Madre Teresa, da Madre Vitória da Encarnação, aqui em Salvador, o primeiro convento religioso feminino de 1644, existe o silício e a disciplina, como era chamada, dessa freira. E eu tenho aqui um objeto, né, de bater um chicote, mas que é um pau, na verdade, e é um pau efetivamente, que mede mais de 1 metro, não é? Aqui que é feito com o pênis de um boi, que eles, quando cortam, esticam, deixa secar, ele fica absolutamente flexível, e que um amigo me presenteou, que comprou no sertão da Bahia, que os homens colocavam pendurado na sala, né, para a mulher ver que ela ia ser açoitada com esse objeto, no caso dela, corneá-lo, né? Era uma lembrança constante, né, de como se castigava. Aí no Sul, era com a vara de marmelo. E nos mercados de Salvador mais antigos, ainda vende o cipó de crioulo, que é um tipo de vara de marmelo, para bater, ou em rituais africanos, afro-brasileiros, ou para os pais ainda, né, torturarem seus filhos. E do outro lado tem a cena, próximo, Daniela, a cena de um chicotear em público, né, o escravo nu e as pessoas assistindo. Aí, novamente, a própria palmatória, um negro, provavelmente um escravo do século XIX, ou no Brasil, ou no Sudão, em algum outro lugar, com as costas completamente talhadas, né, de cicatrizes, e à esquerda um chicote que na casa da minha irmã, que ela ganhou há uns 60 anos atrás, do Mato Grosso,
um cabo maravilhoso trançado, e que na ponta tem pedacinhos de chumbo, né? Ela disse que havia mais correias e que se acabaram. Esse costume de torturar, né, escravos e crianças, etc., tem uma base bíblica. Né? No Eclesiástico está escrito: para o escravo mau, malévolo, tortura e peias. Peias é amarrar os pés, não é? Que é uma espécie de algema. E o Antonio, né, em 1711, o grande italiano, dos muitos italianos que brilharam na Bahia, né, e que formaram no Colégio da Bahia, era tão qualificada a instrução teológica, filosófica, humanística, que o padre Vieira se tornou o maior luminar, né, da época, estudando na Bahia, com os livros que aqui tinham. Ele já chegou brilhante e erudito na Europa. De modo que a Bahia, e um deles foi o padre Antonio, assim como o padre Bench, né? E o Antonio disse: no Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários 3 P: pau, chicote, pão e pano, porque viviam seminus, né, com tangas. E ele diz, o Antonio, o Andreoni, infelizmente nessa ordem: pau, primeiro o chicote, depois a alimentação e depois se vestir. E havia uma prática que, quando comprava um escravo novo, dava logo chegando, dava uma boa surra, sem motivo nenhum, para ele saber. É a pedagogia do medo. Saber que ele era capaz, se fizesse coisas erradas, daquele castigo. Agora, havia limites de castigo. Né? No próprio Êxodo, na Bíblia, diz: se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido. Havia, no século XVII, o rei escreve um alvará, uma determinação para o governador de Pernambuco, que os senhores que judiassem muito, olha, e a palavra judiar, que sempre ouvi falar que era castigar como judeus, nem o Blutot, nem o Moraes identificam nenhuma relação semântica ou linguística entre judiar e judiaria ou judeu. Pois bem, eu encontrei, quando menos, 2 documentos, um fundamental, de que pessoas no Brasil achavam que judiar demais, bater demais... e o rei disse que recebeu informação que estavam judiando demais os escravos, que os senhores que batiam, ultrapassavam os limites das 50 chicotadas, que eram obrigados a vender seus escravos. 1 ou 2 anos depois, houve uma grita geral e o rei revogou, dizendo que criou uma bagunça na capitania, porque era impossível cumprir essa determinação. E eu encontrei 2 denúncias de que pessoas mandando denúncia para a Inquisição, de que certos senhores chegaram ao cúmulo de violência contra os escravos, que estavam cometendo heresias. Falam textualmente: denuncio pelas heresias cometidas a principal denúncia é na Casa da Torre, aqui, que é lugar turístico atualmente, né, onde tem as tartarugas, o projeto Tamari, etc. Pois bem, o único castelo da América Portuguesa, né, a Casa da Torre, que era um descendente, é o 5º descendente do primeiro Garcia Dávila, o pajem do Tomé de Souza, né, que ganhou um boi, um tourinho e 2 vacas. E aí foi o começo da reprodução da pecuária no Brasil, e o seu 5º descendente, morando lá na Casa da Torre, Garcia Dávila, o mesmo prenome, Pereira de Aragão. Ele, eu publiquei esse trabalho no livro do João Reis, O Terror na Casa da Torre, não é? Sadismo, é a descrição mais violenta, mais minuciosa e cruel de um senhor de escravo, né? Que chegava a ponto de pegar um cristel, né? Pegar malagueta, pimenta, amassar, botar dentro de um canudo e injetar no ânus de um escravo de 70, 80 anos. Ou então um menino que de noite, segurando a vela para ele ler, ele era letrado, ele na rede, ele lendo, o menino segurando a vela, a lamparina. Quando o menino titubeava dormindo, ele no outro dia pegou uma colher num tacho de goiabada quente, fervendo, e meteu na boca desse menino. Então, e contra animais também.
né? Ele queimava uma vaca viva, etc. De modo que foi denunciado como heresia. E tem uma outra denúncia mais curta, em Minas Gerais, de um indivíduo que diz que havia um feitor que castrou um escravo de tanto bater, chicoteando, e cortou os testículos. De modo que havia essa assimilação, uma coisa, quando menos, interessante da Igreja Católica, né, limitando um pouco, né, essa crueldade senhorial. Foi, sobretudo, né, o Directorium Inquisitorium, né, do dominicano, como eu, Nicolau Emeric, né, de 1376, está faltando, Daniela, e que esse livro, né, que foi reformado, adaptado por outro dominicano, Francisco Penha, em 1578, né, em que tem toda a... que serviu de vademecum, do caminho das pedras, para todas as inquisições. O Santo Ofício Português obrigava que todos os tribunais da Inquisição tivessem um exemplar desse livro. Ele é muito informativo, mas ele é um pouco crítico, né? Quando ele fala dos três tormentos, né, praticados pela Inquisição na época, o cavalete, né, que seria o potro, né? E potro vem de potro, né, um cavalinho novo, e daí o cavalete, né? Eu nunca tinha pensado que um cavalete, né, vem da palavra cavalo, que é um cavalinho, na verdade. A polé, né, e as brasas, né, que a Inquisição Portuguesa não há registro de que tenha usado. Então, nesse livro, ele fala dessas três formas de tormento e ele cita autores que prescreviam mais. 5, 13, ele cita essa bibliografia, e ele é contra, na verdade. E diz essa frase fantástica: há homens pusilânimes que na primeira dor confessam até delitos que não cometeram, outros valentes e robustos que aguentam os mais cruéis tormentos. E ele acreditava que, sobretudo, feiticeiras e feiticeiros deviam ir bem despojados das suas vestes, e esse é um aspecto que eu vou corrigir no final, não é? Todas as representações, ao menos da Inquisição moderna, que mostram mulheres e homens nus sendo à prova da água, ou açoitados, ou com os pés queimados, não tenho nenhuma informação de que iam nus. Iam, quando menos, com um pano enrolado, né? Então, uns calções, como eles usavam, umas ciroulas, né? As mulheres, parece que algumas estudiosas dizem que parece que iam com os peitos de fora, mas também eu não tenho essa evidência. O regimento do bispo Dom Francisco de Castro, de 1640, é o primeiro, né, a especificar a tortura para os sodomitas. Um parágrafo curto. Os sodomitas negativos, que não forem convencidos pela prova da justiça, serão postos a tormento, e não confessando nele, nem depois, serão condenados em penas públicas arbitrárias, segundo parecem que convém. Então, a prova da justiça, se houve, e a gente vai ver que a Inquisição, ela qualificava as provas da justiça, os testemunhas haviam os qualificados próximos, e os não qualificados. E o tormento era aplicado de acordo com o número de testemunhas, a qualidade das testemunhas, a contradição entre as denúncias e as confissões, né? De modo que, dependendo da prova da justiça. Pois bem, a primeira parte que eu vou abordar agora é a demonstração ad faciem tormento, a demonstração em face ao tormento. Essa gravura, que é muito repetida, não é? Ela é uma espécie de um pot-pourri, não é? Um supermercado, uma feira, né, de tormentos da Inquisição. A primeiro elemento a observar é o tamanho da sala. O termo era sala de tormento, ou tem poucas vezes fala casa de tormento, porque ao menos a de Évora funcionava do lado do templo de Diana, ao lado do açougue. E não sei se chegava a ser uma casa propriamente, embora o conceito de casa, não evoluiu, não uma casa de moradas e casas. Portanto, tem um depoimento de um réu que diz que
ele teve uma transa com outro dentro de um pombal que era pequeno, mais ou menos do tamanho aqui da sala de tormento. É a única referência que eu tenho, não é que, portanto, o tamanho talvez fosse não maior que isso, não é? Com os instrumentos de suplício, né? Primeiro aí a polé, esse suspenso no teto, mas suspenso manualmente, assim, como se fosse tocando um sino. Não, eu tenho a minha leitura e pesquisa revela que os principais tribunais tinham uma espécie de uma roda, não é? Eu não me lembro o nome exato, não consta nos documentos, mas que ia através de uma alavanca puxando, alçando, não é? Como se usava na época. Aí esse indivíduo aí tem um defeito, uma invenção, o tal do peso nos pés. Isso não existiu na Inquisição Portuguesa, segundo Lúcio. Qual é os que estão novos em Portugal? Lúcio. João Lúcio Azevedo. De Azevedo, peremptoriamente diz que não existiu. Mas também ele diz que não existiu a tortura da água. E a Elvira Meia, eu encontrei um caso, em 500, encontrei um caso, né? E um turco, e a Elvira Meia fala assim, ele errou, né? Eu achei um pouco forte. Né? Elvira Meia também, porque ela encontrou, suponhamos, 201, e eu encontrei 185 sodomitas, ela também me deu uma baixa, falou assim, Luiz Motti se equivocou, né, por 5 números, Jesus Cristo, né, achei um pouco inquisitorial demais. Pois bem, não há nenhum documento da Inquisição que era tão minuciosa em descrever todos os procedimentos, como vocês vão ver, o peso no pé, um peso de ferro. Aqui na Bahia eu encontrei, colocando um peso nos pés dos torturados, né, numa escada, por exemplo. Outra coisa, aí dá para ver ele está com uma espécie de um pano enrolado, né, um cuecão, né, o réu, pendurado, e com os braços para trás. Né? Muitos pensam que era com os braços para frente, não, era para trás, exatamente para desconjuntar. Né? Ficava com lesões, algumas vezes definitivas, outras não. A outra instrumento de tormento, ao lado dele, à esquerda, é a água, é o potro de água. Ali ele está com os pés amarrados, mas amarrado apenas para não se mover, e lá o carrasco despejando água, que podia ser um funil, podia ser com um pano, colocava um pano e iam pingando, e ele completamente sufocado. Mais adiante, tem lá um indivíduo dentro de uma espécie de uma forquilha das pernas para o ar. Essa tortura parece que foi aplicada no inglês, no livro dele, que publicou em inglês, não sei se em qual Inquisição, mas não há nenhum documento inquisitorial que use... Esse seria o potro, que está apertado às pernas, como eu vou falar mais adiante. Aí está o médico, estão vendo à esquerda, com chapéu, né, perto da fogueira, nenhuma evidência do uso de fogo. Disseram até que passava sebo no pé dos indivíduos para queimar, etc. E à extrema-direita, né, a mesa, né, com o notário, com a vela e acho que tinha também uma ampulheta, porque vocês vão ver, era cronometrada sumariamente o tempo de duração. Há um dominicano lá de pé, né, certamente um deputado. Era obrigatória a presença de 3 deputados, um inquisidor e 2 deputados. Às vezes o inquisidor não ia ou chegava em última hora, mas sempre tinha que ter 3. Eu descobri essa gravura indicada como a Inquisição no final do século XIX. Era chamada também da Casa Negra do Rossio. Eu ainda não tive condição de conferir a veracidade dessa, porque a imagem que a gente tem já é um prédio muito no final da Inquisição, não é? Que ela parecendo já um prédio meio neoclássico, depois se tornou o Teatro Dona Maria I, se não me engano. De modo que eu não encontrei nenhum documento, nenhum artigo que diga onde era a Casa de Tormento, ou a Sala de Tormento na Inquisição de Lisboa.
Se alguém tiver essa informação ou encontrar, eu agradeço que me indique. O tormento se dará de manhã, estando os réus em jejum, e que não tenham comido 9 a 10 horas antes de se lhe executar o tormento, e não durará mais que 1 hora, e será menos que mais. E certamente para não vomitarem, ou para não ter... Hoje eu fui fazer o exame de ultrassonografia e eu fiquei em jejum de 12 horas, e daí fui fazer a tomografia, não, esse de exame de esteira, colocaram tanto fio, tanta coisa no meu peito, que eu fiquei lembrando, né, dos procedimentos inquisitoriais. Portanto, não sei, não encontrei informação onde era a casa de tormento. Próximo. A execução do tormento. Ad faciem, em face ao tormento. Isso é um documento um livro da livraria da Inquisição, do século XVII. Sentar o réu no banco, tanto aparece a palavra banco, cadeira, escabelo. Aparecem as 3 palavras, mas com mais frequência o banco. Pondo-lhe as mãos atrás, sem apertar, metendo-lhe um calabre, o calabre no braço. Calabre é uma corda grossa, feita ou de linho ou de... como é que chama? Outra fibra. E o Brasil enviou muitas fibras, né, nas carregações de navio. Eu encontrei muitas informações, né, sobre, inclusive a fibra da maconha, né, que era usada para ou para tecido ou também para cordaria. Eu encontrei apenas um processo em que o indivíduo disse que foi acorrentado no banco na hora que estavam colocando essa corda grossa, né, o calabre. 2, começar a atar as mãos com uma correia. Correia é feito de couro, né? É uma fita de couro, variando o comprimento. Couro cru, provavelmente. 3, atar com uma correia toda, enrolando, não sei como era esse nó que se dava. Atar com a segunda correia toda. Atar perfeitamente com toda a correia e pregar no calabre. Se colocava a correia para evitar que depois do cordel machuque. Era uma espécie de proteção para não machucar menos, porque eles não queriam deixar marca de sangue, né, ou quebrar, porque alguns deles estavam, depois do tormento, depois de 3 ou 4 ou 5 dias, podia ser que eles já estavam programados para um auto de fé. Pois bem, começar a levantar até o primeiro sobrado. Aí, no caso, para a polé. Portanto, né, aquela gravura da Inquisição, o que seria o primeiro sobrado? Né? Seria, certamente, o primeiro seria mais ou menos uma casa dos 3 metros, né? Como é que chama hoje? Que tem a altura, tem o pé direito alto, e o segundo, né, como se fosse um sobrado, seria de 5 ou mais metros. Não tenho ainda a precisão, isso não há esclarecimento. Levantar até o libelo, ou o segundo sobrado. Então, o libelo era o primeiro nível de... Não, a correia toda, a segunda... O primeiro sobrado. Levantar até o segundo sobrado. Não, até libelo ou o segundo sobrado. O segundo sobrado, não é? Eu não sei se existiria lá no alto uma espécie de um balcão, de um púlpito, tipo um púlpito, em que o notário, e talvez coubesse o inquisidor, fizesse mais questões, questionassem, né, e escrevessem, porque eu vi lá de baixo o que o réu ia acrescentar ou negar, eu tenho existe essa possibilidade. 8, levantar até a roldana, que é quase encostando no teto, e vir descendo sem tornar a levantar. Tem às vezes que fala descendo brandamente, quando é um trato, tem o esperto e o outro que é o corrido, né? O corrido é esse, que vem descendo brandamente. Trato corrido é descerem-se depois de chegar à roldana, brandamente aí, e chegando abaixo, o tornam a levantar até o primeiro sobrado, sendo com um solavanco.
Quer dizer, então aí, né, desconjuntou ainda mais, né, os braços. 10. Trato corrido igual. O corrido é o leve, levantando até o segundo sobrado. Trato corrido igual, levantando até a roldana, mais alto. Trato esperto. Deixou cair até perto do chão, sem encostar no chão, para não quebrar os ossos das pernas, etc. E daí dá um solavanco. Esperto levantar até o libelo, até o meio caminho. Trato um esperto e outro corrido. 2 tratos espertos. Deixa cair uma vez até o chão, dá um solavanco, dá novamente o segundo. 2 tratos espertos até a roldana. 2 tratos espertos e um corrido. 3 tratos espertos, que é todo o tormento. Né? Quer dizer, aí o indivíduo estava completamente debilitado. Próximo. Vou voltar a esses detalhes. As minhas estatísticas, primeiras feitas a respeito dessa população, e não encontrei para outras, eu não sei qual o total não encontrei lugar nenhum, qual o total de torturados dos 40, são quantos atualmente se avalia? 40 ou 60 mil processos? Acho que 40 mil, 45 mil. 40, eu também uso por volta de 40. Pois bem, alguém conhece algum levantamento feito sobre o total? Porque tem para outras inquisições. A de Lisboa não tem. Alguém sabe se tem? O Alessio botou aqui que o José Pedro Paiva coloca 48 mil processos. Pois bem, então vamos manter esse número mesmo. Pois bem, eu encontrei, do total de aproximadamente 500 processos, 101 sodomitas torturados, 17 no século XVI, 83 no 17, confirma, o maior número de prisões, de morte, de autos de fé foi no 17, e no século XVIII, apenas um, né? Sendo que dá 82% no século XVII. Tormento de sodomitas. Napolé, 62%, Potro, 33%, e a Água, apenas um caso, né? Que foi o Turco Osmão. E esse Turco Osmão é curioso, ele foi relaxado. Acho que foi o primeiro a ser... Não foi o primeiro a ser relaxado. Mas ele era de uma galé, de um general espanhol, na época da União, que era o Marquês de Santa Cruz, né? Envolvido em muitas conquistas, tem uma estátua dele maravilhosa lá em Madrid, né? Lá no Paço de Madrid, né? E que tem envolvimento com outros, e que, vejam só, o Gaspar Royce, que o Ronaldo conhece, que era um feitor de Sergipe, da primeira visitação, e que foi acusado de sodomia, e que trazia um cabelo toutiço depenado, o cabelo raspado, como lá no Marrocos, os sodomitas, os berdarros traziam, esse sodomita que esteve com D. Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, e eu encontrei vários sodomitas em Alcácer Quibir. Um deles, alguns foram o Benassar, que me passou generosamente. Já morreu o Benassar? Ele era bem mais velho que eu, né? Se está vivo é um milagre, igual a Rainha Elizabeth. Pois bem, o certo é que esse indivíduo, né, esse Turco Osmão, além dele estar na armada do Marquês de Santa Cruz, né, que morava em Lisboa e tal, o próprio Diogo Royce também esteve na armada junto com o Marquês de Santa Cruz. Olha, Ronaldo, como a história é pequena, não é? Um personagem nosso perdido aqui em Sergipe, envolvido em tantos em contatos internacionais. Próximo. Quanto à estrutura demográfica dessa população, predomina os brancos, obviamente, 84%, 8% de mulatos, mestiços, 4 cristãos novos, 2 mouros, 1 italiano e 1 hindu. Os mouros foram numerosos a ser denunciados, a ser enviados para as galés. O meu artigo, Sodomitas Mouros, né? Eu trabalho essa questão. A idade dos sodomitas, de 10 a 19 anos, tem um que diz que aparentava ter 10 anos, mas que colocaram ele como 12 lá em Évora, que foi o primeiro namorado do outro bem conhecido de Ronaldo, biografado também por Ronaldo, o Delgado, Luiz Delgado. Tinha 10 anos quando foi torturado. A maioria foi torturado entre 20 e 29 anos, né, na flor da idade.
14% na faixa de 30 anos, 15% de 40, e o último, mais velho, com 82 anos. Próximo. Ocupação, profissão e categoria social dos torturados. Eu agrupei assim, em grosso modo, não é uma classificação muito rigorosa. Oficial mecânico, alfaiate, sapateiro, merceeiro, pedreiro, engomador, fiador, costureiro, negociante, fiador de novo, músico, dançarino. Foi o número maior, 26. Isso mostrando como os sodomitas estão em toda parte, né, em todas as categorias sociais. Professor, escrivão, estudante, moço do couro, cirurgião, médico, boticário, advogado, soldado, músico, muitos soldados, né? Padres, era chamado o vício dos clérigos. 1/3 dos queimados eram padres, ou frades. Sacristão, 16. Pajem, criado, 14. Um italiano falou assim: do mesmo modo como toda galinha bota ovo, assim também se espera que todo pajem faça sodomia com o seu senhor. Quer dizer, era serviço obrigatório, praticamente. Os escravos, 9. Lavrador, guarda-gado, trabalhador, 7. Ex-mulher sem profissão, 3. Próximo. Sentença dos sodomitas torturados, de 93. Do 101 eu encontrei, tem alguns que falavam tormento, algumas eu nem do século XVI, os primeiros, ou de lacerados, ou impossível de leitura. Predominou, né, o degredo, né, para Angola, para o Brasil, Mazagão, Fronteiras do Reino, São Tomé, Príncipe, Castro Mearim, 50 réus. Para as galés, perpétua ou de 3 a 10 anos, 33. Nem todos iam remar nas galés, ficavam lá no cais, lá em Lisboa, onde havia os estaleiros, consertando os navios, que eram fundamental, calafetar, né, etc. 7 dos torturados foram relaxados. No total foram 30. Gritante, né, a diferença. Talvez, acho que mais de 1.000 dos 1.100 que foram queimados, incluindo os 1.300 que foram queimados em imagem, eu acho que quase a totalidade cristãos novos. Do Brasil foram 20, né? 18 cristãos novos e 2 padres. Dos relaxados, 1/3 eram padres, 30, nenhum do Brasil, e 7 foram previamente torturados. 2 foram para ficar num cárcere ou para um convento, um fugiu de um convento, lá de dominicano, conseguiu, certamente com o apoio da ordem dominicana, e foi para um teólogo famosíssimo, estou escrevendo sobre ele, né? E escreveu livros famosos que foram traduzidos para o latim, livros enormes de sermões, né? E lá em Sevilha se tornou comissário do Santo Ofício, pregador, condenado pela Inquisição, devasso, e conseguiu. E um foi apenas açoitado. Próximo. Tem uma informação sobre o Tribunal de Évora, no livro da Michelle Teilan, um livro muito interessante. Ela, como é que fala? Autografado a mim. A sala do tormento de Évora ficava no térreo, próximo ao açougue no Templo de Diana, diz ela. De 5.463 processos, 570 foram torturados, 10,4%. Ela fez esse total. Dos 570 torturados, olha que curioso, 57,8% mulheres. Eu tenho a impressão que Lisboa não é assim. Nenhuma lésbica foi presa, né? Depois teve uma, já no século XVIII, teve uma lésbica. Na verdade, ela deveria ser um homem trans hoje, porque era completamente machuda, ela queria ser homem, ela se apresentava como homem. Mas não tem nenhuma mulher... E as mulheres que eu vi serem torturadas, cristãs novas, né? Eu pesquisei alguns livros sobre cristãos novos, encontrei várias mulheres torturadas. A idade de 14 a 80 anos, o mais jovem, o Brás Nunes, esse rapazinho, que ele era tão magrinho que quando o Luiz Delgado estava preso no cárcere, numa prisão lá em Évora, por ladrão, ele era violeiro e ladrão, ele era tão magrinho que ele passava pelas grades da cadeia para levar comida e para dormir, para transar lá com o Luiz Delgado. A maior frequência das torturas foi entre 1660 e 1669, e, curiosamente, entre século XVIII, 1740 e 59. Ela explica isso, né? Eu não me lembro exatamente. Sendo que
30% feitiçaria, a sodomia 13%, judaísmo 10%. Eu me lembro de ter lido em algum lugar que, proporcionalmente, os sodomitas foram mais torturados do que os judeus, em comparação à sua população grupal. Tem que se confirmar. Tem um documento que fala assim, os sodomitas são mais castigados, porque geralmente dá para eles galé, enquanto que os judeus vão para o São Benito. Ficam condenados ao São Benito. De modo que o Tribunal de Coimbra, esse aí é lá em Coimbra, um azulejo, para mostrar onde é o pátio da Inquisição. Através do livro da Elvira Meia, que eu também tenho, autografado pela minha amiga. Dos 2.246 sentenciados, ela pegou um período bastante restrito, né? 1567, 1605. Mas ela esmiuçou, né? Ela fez um estudo milimetrado, né? Como as bombas de Israel lá na faixa de Gaza, né? Foi direto em todos os 420 sentenças de tormento, o que representa 18% do total de processados. Mais do que eu não sei, em Lisboa eu não sei. Somente a Polé funcionou até 1595, aí que se introduz depois, ela chama de garrote de água, e que o Lúcio de Azevedo diz que não existiu em Portugal, mas ela encontrou parece que 3 casos. E curioso, 57 confessaram logo após a sentença, porque era lida a sentença para ele, que ele ia ser torturado, etc. Então, esses lá tiravam logo o seu da reta. Próximo. Vejam como a Inquisição era minuciosa. Se o indivíduo foi condenado a polé, que era muito maior a frequência, era a tortura, o tormento, por excelência, a polé. E ele, por algum motivo, por doença, porque estava quebrado, etc., ia para o potro, então havia essas equivalências, de 1 a 10. Assentar na polé, deitar no potro, com um colar de ferro, colocava um colar de ferro, para ele não mexer a cabeça. Uma espécie de um garrote, mas não para matar. 2, começar a atar nas 8 partes. Primeira correia, meter os arroxos nas 4 partes. Arroxo é aquele torniquete. Segunda correia, meter os arroxos nas 8 partes. Atado perfeitamente, começar a apertar as 4 partes. Começar a levantar, meter os arroxos nas 8 partes. Até o libelo, 1/4 de volta. Até a rodana, 1/4 de volta nas 8 partes. Trato corrido, meia volta nas 8 partes. Um trato esperto, 1 volta inteira nas 8 partes. Próximo. De modo que quando se sentenciava a tormento, não era arbitrário. Era igual se calculam os 10 anos e 11 meses das penas atuais. Há um manual, há uma tábua que se observa. Equiparação da polé ao potro. Perdão. Testemunha sem qualidade. Se teve uma testemunha, 2 qualidades, aí uma testemunha sem qualidade, uma correia, 2 testemunhas sem qualidade, um trato corrido, 3 testemunhas, um trato esperto. O último lá, 9 testemunhas sem qualidade. Relaxado, porque equipara 6 legais testemunhas. Sabia disso, Ronaldo? Não é, esse eu encontrei no livro lá, nos manuscritos da livraria. Não sabia, mas eu encontrei. Mas você sabe, olha só, que a gente lê as coisas, às vezes, sem muita atenção nos detalhes. O Antônio Bião, não é? Nos episódios dramáticos da Inquisição Portuguesa. Baião, perdão. Ele transcreve um desses equiparações do tormento, etc. Está lá. E a Elvira Meia também. Mas eu tenho um manuscrito que eu copiei lá. Esse outro também, pois não, que é testemunhas com qualidade. Então, é muito mais as possibilidades. Uma testemunha de primeiro grau, um trato esperto, de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau. Eu não consegui entender o que é esse primeiro grau a quarto grau. Alguém sabe? Os graus de nobreza seriam o parentesco, de alto clero? É o parentesco. Hã? Parentesco. Grau de parentesco. Testemunhas com qualidade? Se é irmão, filho, pai, vale mais do que se é primo de segundo grau, terceiro grau. Onde é que encontrou isso? Para que eu possa, não duvidar de você, mas aprofundar.
Pois me diga. Tá, depois eu vou ter que procurar onde. Eu pensei, eu acho que tem a ver, sobretudo, no caso do judaísmo, porque envolvia a família toda, não tanto no caso dos sodomitas, porque eles raros são parentes que denunciam. Os parentes aparecem no final. Os pais dizendo, degrade para longe, porque eu tenho 3 filhas para se casar e ele é uma desgraça, infamou a família toda, né? Ou então uma mãe carinhosa que quer ajudar o filho nas galés, ou uma filha de um sodomita que quer tirar o pai, etc. Então, aí vocês vejam que o máximo, né, 7 testemunhas equivale ao primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, que é o relaxado. É muita gente para levar a ser relaxado. No caso próximo, no caso, sobretudo da heresia, por causa da sodomia, bastavam 2 casos. Bom, olha que frase que eu encontrei no processo. Tormento não é pena, senão um meio para averiguar a verdade. E, embora algumas vezes, na sentença final, eles levam em consideração, por já ter purgado tanto no tormento, diminui a pena do final. Mas, curioso, porque, na verdade, não é, a tortura moderna, não é pena, não é só para averiguar a verdade, né? É para machucar mesmo e tal. Primeiro sodomita torturado na Inquisição de Lisboa, em 1572, Aleixo da Rosa, em Évora, perdão, ele morava em Lisboa, mas foi a Inquisição de Évora, não, ele era natural de Évora, 1572, mulato, 26 anos, casado, diminuto, foi a Polé, dando grandes gritos, condenado a 10 anos de galés. Os 5 primeiros torturados em Évora, da Inquisição de Évora, foram sodomitas, de 1572 e 83. O primeiro de Lisboa, o Osmão Turco, em 1586, relaxado. Eu não sei se é impressão minha ou se eu já li, eu acho que a Inquisição de Évora sempre foi mais dura, sempre foi mais severa, na minha opinião. Extremadura é uma região agreste, uma região de muita pedra no campo, e de lá alguns dos conquistadores da América vieram dessa região, então os inquisidores lá eram, na minha opinião, eram mais severos. De modo que é curioso que os primeiros torturados foram de Évora. Perdão. Próxima. O tempo do tormento. Ele falou lá naquele momento que menos de 1 hora, né? Algumas referências. Meio quarto de hora até o libelo, negativo. Foi atado perfeitamente, começado a levantar, o que durou 1/4 de hora, gritou muito e chamou por Jesus e pela Virgem Nossa Senhora. Começando a atar com a primeira corda, começou a chamar por Nossa Senhora da Piedade da Sé, gritando muito por ela e dizendo que não tinha culpa que confessar, atado perfeitamente durante 1/4 de hora. Esses todos, eles tinham lá a ampulheta, né? Como tinham também as penas, o tinteiro, a areia para secar as páginas, as folhas, atado perfeitamente, chamado por Santo Cristo do Carmo e da Trindade, que lhe valessem 1/4 de hora até o libelo, negativo. Esse de 1698. Quando foi começado a ser atado perfeitamente, confessou 20 penetrações sem sentir se ficou molhado dentro, se havia ejaculação. Continuado o testemunho, foi atado a primeira correia, pediu meses e disse que o padre gozou algumas vezes dentro de si. Duração do tormento, 1 hora. Próximo. Então, menos do que mais, na verdade, a impressão. Portadores de fratura e outras doenças, né? Antes, desculpa, quando eu falei da admoestação, faixa em tormente, né? Eu deixei de ler uma parte que é importantíssimo. Então, eu peço data vênia, termo de admoestação para um natural da Índia, esse vai em homenagem a Célia, de 1626, chamava-se João Dias, ou João Cabra, natural de Chaú, escravo, pinta de branco, quer dizer, cabelo branco, que esteve na armada, que lançou os holandeses fora da Bahia. Olha que fantástico, que história, esse hindu, na Bahia,
brigando com os holandeses. Pois bem, o termo de admoestação, antes da sentença de tormento. Dizem os inquisidores que ele, réu, fora muitas vezes admoestado para se confessar, fazendo de mau conselho, não quis confessar a verdade de suas culpas, como era obrigado. Então, se fará com ele certa diligência, mas que mal poderá receber, porque trabalhosa e perigosa. Portanto, que aproveite a última oportunidade para inteiramente confessar suas culpas, daí foi mandado para os tormentos. E logo na casa e lugar dos tormentos, aqui ele chamou casa e lugar dos tormentos. Estando ali os senhores inquisidores, deu-se os livros dos santos evangelhos, em que ele pôs sua mão, me esqueci de dizer isso, o prisioneiro, o réu, botava as mãos, assim como o médico e também os ministros, dos guardas, os carrascos, pelo que foi dito, pelo que o lugar que ele estava, instrumentos que ele que servia, podia entender qual era a diligência com que ele estava mandado fazer. Portanto, admoestam da parte de Cristo nosso Senhor, com muita caridade, compadeça de si, e não queira arriscar a tão manifesto perigo, como se lhe pode seguir o tormento, que ia em diante dos olhos, por não querer confessar a verdade de suas culpas. E por dizer que não tinha que confessar, foram chamados os ministros e o réu, os ministros, os guardas. Também chamam, às vezes, padres de ministros, mas aqui, nesse